Podcast Rural. Quem está aqui do meu lado é Caio Silva, ele é zootecnista, secretário municipal de agropecuária, está na secretaria desde 2021. Ele entrou como diretor, depois ele passou para o cargo de secretário municipal, né? Muitos desafios. E a gente terminou o bloco anterior falando de uma coisa que eu sei que é paixão sua, que é a apicultura. Apesar de sua mãe trabalhar na avicultura, né? Principalmente na avicultura de postura. Um abraço, dona Vera, a senhora está bem, né? Toda a família aí. Mas você é apaixonado com a apicultura, isso eu sei, que você já me falou, né? Exatamente, é uma área que eu tenho um carinho muito grande, porque eu sei o impacto que tem e principalmente o benefício que a atividade traz, né? Então eu acho que é uma porta de escoamento, uma porta de diversificação de produção muito grande para a agricultura familiar. Tá. Você tinha me falado dos números que, quando iniciou, então, tinha ali cerca de 15? 12 produtores e encerrou com praticamente 60. Isso. Tá. Esse número, ele é suficiente hoje, né, de produtores com as suas produções, de acordo com os números que vocês têm, é suficiente, por exemplo, para a abertura de uma casa de mel? Que é uma promessa da gestão anterior do Igor Santos, né? Em que eu acredito que ficou assim, ó, não deu para fazer. Aí agora você vai explicar também o porquê que não deu. Exatamente, Francis. Hoje, em relação ao número de produtores que a gente tem e ao número de produtores que têm interesse em começar na atividade, hoje a gente já tem uma viabilidade técnica de construção da Casa do Mel. Uhum. Popularmente dita Casa do Mel, né? Mas eu gosto de falar que é uma indústria de beneficiamento de mel. Uhum. Então, hoje a gente tem essa viabilidade técnica para construção. Por que não foi feito antes? Porque não tem condições que a gente faça uma indústria e a indústria ela fica de forma ociosa. Então, a gente não tinha essa segurança e essa viabilidade técnica para a construção da nossa indústria de beneficiamento de mel. Então, hoje, com o avanço que a gente teve, com assistência, com a TEG, que eu já falei que está sendo conduzido no município, a gente tem essa segurança e principalmente essa viabilidade técnica e financeira da construção da Casa do Mel. E hoje a gente também tem portas de escoamento e comercialização do mel muito clara. A exemplo, a exportação do mel, que é uma coisa assim que tem crescido muito no Brasil. Minas Gerais, principalmente. Minas Gerais, principalmente, e que agrega muito valor, né? Então, a gente já tem sinalizado aí de cidades grandes produtoras que falam que hoje não consegue produzir mel para exportação. E já está pegando mel dos municípios, né? Uhum. A exemplo de João Pinheiro hoje. Então, ela vem em João Pinheiro, pega os MEIs em baldes, em grandes escalas, faz beneficiamento e trabalha a exportação do mel. Tá, espera um pouquinho. Vamos detalhar isso aí, que isso eu achei muito interessante. Então, a Casa do Mel ela é uma mini indústria, certo? Se ela é uma mini indústria, então ela precisa de ter fornecedores com uma média para que continue trabalhando. Ok. Esse produtor, esse apicultor, ele tem que passar por um treinamento, porque tem toda uma regra que ele tem que obedecer para que ele possa produzir o mel com as mínimas condições exigidas, porque é um produto de origem animal. Então tem inspeção de produtos de origem animal, que é o SIM, não é isso? Sim. Ok. Então, para isso, esses produtores precisam realmente ter a capacitação e todo aquele processo zoossanitário, que chama, não é isso? Isso. Para que ele possa produzir, então, com as condições próprias, para que se possa, então, fornecer para a Casa do Mel e a Casa do Mel industrializar. Ok. Essa industrialização que a Casa do Mel faz, como que acontece? Quais são os procedimentos que tem na Casa do Mel, né? Quando, é claro, a gente está falando aqui da Casa do Mel, mas ela ainda não está pronta, precisa de alguns detalhes para poder vir a funcionar. E você, apicultor, tem que ir lá na secretaria para poder ver todos esses detalhes aí. Existe uma associação, inclusive, né, Caio? Existe. Explica esse detalhe aí para a gente agora. Boa pergunta, Francis. Como você falou, todo produto de origem animal que passa por beneficiamento, ele tem que ter a certificação e o selo de inspeção do órgão. Para Catu, a gente tem uma grande vantagem, que a gente tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, instalado e muito bem estruturado, que está funcionando. E a gente tem um veterinário específico na secretaria que faz esse acompanhamento, esse atendimento. E com isso também, através do SIM, a gente tem equivalência do selo CISB, que é um selo
que proporciona comercialização a nível nacional do produto. Então, mais um ponto positivo. E além disso, o mel, e um outro ponto positivo que eu vejo também em relação à produção do mel, hoje o mel e o ovo são os produtos de origem animal de mais simplificação para certificação. Por quê? São produtos, exemplo, o ovo. Então, o ovo já tem ali a casca, que é a camada de proteção, então diminui muito seu índice, sua probabilidade de contaminação. Então, a indústria ela é mais simplificada, o beneficiamento ele é mais simplificado. E o mel, a mesma situação. Então, assim, as abelhas, o mel ele já passa por um processo de fermentação ali dentro da produção das abelhas. E as abelhas, ao final, o mel maturado que a abelha faz, ela fecha ali os alvéolos na caixa, né? Então, já é um produto também que a gente fala que é protegido, né? Entendi. Então, o mel, ele chega na indústria de beneficiamento, que é, em relação a isso, é uma indústria mais simples também. Então, a gente tem condição de chegar ali com os quadros de mel dentro da indústria, onde a gente coloca numa centrífuga que faz ali a extração do mel, dos quadros, e dali a gente vai para um tambor, o tambor faz a decantação, se tiver qualquer parte sólida no mel, para separar, então a gente vem para o invase. Então é um produto simplificado de beneficiamento. Então, a exemplo, se a gente for pegar o leite, né? O leite ele tem que passar por um processo de pasteurização, de esquentar, de esfriar, o invase. Então tem toda uma complexidade. O frango é a mesma situação, entre outros produtos. Agora o mel não. É um produto que pode ser transportado para ser beneficiado. O transporte ele não é tão rigoroso igual às outras culturas. O transporte ele é mais tranquilo. A gente chegou, fez o beneficiamento, a gente faz o invase ali do mel. Então o mel ele já está pronto para comercialização. Então o que a gente tem que trabalhar também é a certificação do apiário, né? O produtor ele tem que entender quais que são o básico ali em relação ao manejo com as abelhas, o que ele pode ser utilizado. Um ponto muito interessante que eu costumo falar também nas palestras, nos bate-papos que eu faço em relação ao mel. O pessoal sempre me pergunta, Caio, por que criança de até 2 anos não pode consumir mel? Porque tem o risco do botulismo, né? Mas isso foi uma prática que foi feita por um mau manejo de apicultores. Por que a criança de até 2 anos não pode consumir o mel com risco de botulismo? Porque antigamente, o que apicultores sem informação, sem conhecimento técnico fazia? Quando a gente abre uma caixa de mel, a gente tem que vir com fumigador, que é aquele aparelhozinho que dá fumaça, para acalmar as abelhas, né? Então, tem o material correto que a gente usa ali. Então, o que tinha produtor que fazia? Pegava ali esterco, bosta de vaca mesmo, seca, né? Colocava nesse equipamento e colocava fogo e dava aquele tanto de fumaça. Quem nunca aí que mora na roça não utilizou o esterco para espantar a muriçoca, né? Entendi. Porque tem muita fumaça. Eu utilizava esse esterco porque dava muita fumaça, acalmava muitas abelhas e através disso que tem um risco de contaminação do mel que causa o botulismo. Entendi. Então, por conta de uma prática mal feita ali antigamente, hoje crianças até 2 anos não podem consumir o mel. Então é basicamente por conta disso, porque tem um risco, né? E a gente não sabe como o mel ele não sofre esse processo de pasteurização, a gente não sabe como que o produtor faz lá no campo. Então o produtor, quando ele passa a ser atendido para a gente, passa a ter esse acompanhamento técnico, são as informações que a gente passa para ele, né? Entendi. Até para gerar segurança para quem vai consumir, que é a famosa segurança alimentar, né? Entendi. Você me contou também no intervalo aqui uma coisa muito interessante, que é a qualidade do mel, né? Que ela pode ter aditivos, vamos dizer assim, entre aspas, de acordo com onde está essa caixa da colmeia ali, de acordo com a cultura agrícola que tem próximo. Por exemplo, o mel da madeira, como é que é? Da aroeira. Da aroeira, ou próximo de alguma lavoura de citros. Isso interfere como no mel? Exatamente. Hoje, de forma mais intensiva, quem explora o mel, a gente já tem produtores, apicultores que fazem a produção já com floratas específicas. E foi algo que surgiu, exemplo, com a demanda dos produtores também. Exemplo, a gente tem grandes lavouras de café.
A gente sabe qual que é o benefício que a abelha traz para a cultura, né? Então, tem a polinização, a abelha potencializa a produção, aumenta a produção daquela determinada cultura. E com isso foi se reparando, exemplo, quando a gente colocava as caixas ali próximas às lavouras de café, o mel, ele traz uma coloração diferente e traz um aroma, um sabor diferente também. A mesma coisa com as frutas cítricas, exemplo, laranja, limão também. Quando se colocava nas lavouras de laranja, limão ou qualquer outra fruta cítrica, que é aquela flor pequenininha, branquinha também, a gente viu que isso trazia esse aroma pro mel também, principalmente a cor. Aquele mel bem clarinho, a gente vê que é de cítrica também. E uma grande descoberta também que teve em relação às floratas específicas foi o mel de aroeira, né? Que é aquele mel bem escuro também, que tem, além do aroma e sabor, propriedades, vitaminas nutricionais elevadas em relação aos outros. Oi. Então a gente já identificou aí fatores anti-inflamatório, outros benefícios além daquele que o mel traz. E já é um produto de exportação muito forte. Então, se você for pesquisar hoje, a gente tem mel específico de aroeira e tem uma análise laboratorial que identifica isso. Identifica e certifica. Bacana. Acredito que sobre a questão do mel a gente já trouxe muita informação. Eu quero trazer aqui uma mensagem que a gente recebeu do Ronei Lopes Rodrigues. Ele é apicultor associado e é contemplado pelo ATIG. Ele faz a pergunta: já tem data para a entrega dos kits? Excelente pergunta. A gente finalizou semana passada o convênio com o estado da SEAP. Estávamos esperando passar esse finalzinho de ano, os kits eles já estão liberados. A gente só está tentando conseguir logística para trazer esses kits de Belo Horizonte, porque a gente foi selecionado aí com 68 kits, então um volume de caixa muito grande, são 315 caixas. Então, quem já viu o tamanho de uma caixa de abelha sabe o volume que é. E além das caixas, a gente tem 315 suportes também que vão ficar essas caixas. Tem os macacões, tem os fumigadores, então um volume muito grande. Então, a gente só está tentando viabilizar a frete, mas a expectativa é que chegue ainda esse mês e a gente já faça a entrega para os nossos apicultores. A gente vai ficar aguardando só a mensagem para poder avisar isso para o nosso ouvinte. O Carlos Ronck, que é médico veterinário e tem uma propriedade lá em Guarda-Mole, falou assim: que trabalho lindo, importante que a Secretaria de Agropecuária faz aí com o produtor para o município. Vou levar essa sugestão para a Prefeitura de Guarda-Mole. Valeu, Carlos! A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade? É digno? Correto? Puro? Agradável? É decente? Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está.
Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.